Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, do versículo 14 ao 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinha consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: Por que discutes sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartir 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: E quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: E vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Nós ouvimos neste momento o Evangelho de Marcos, Jesus que nos adverte e adverte seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aqui eles tinham vivido a multiplicação dos pães há pouco tempo, e Jesus, ao falar esta frase para eles, eles começaram a pensar: será que é questão do pão? Será que é o pão que está faltando? E eles começaram a discutir sobre isso, né? É isso que Jesus quer dizer, olha, essa coisa e tal. Não tinham entendido nada. Assim como nós, muitas vezes, não entendemos a palavra e, por não pedirmos a graça ao Espírito Santo, ficamos sem entendimento. Mas Jesus ali, formando seus discípulos, se aproximou e disse: Por que vocês discutem isso como pão? Se é o pão? Se é por isso? Vocês não entenderam o que eu falei? E nem perceberam o que eu já fiz? Já multipliquei o pão há poucos dias. Uma multidão comeram. Quantos comeram? E eles respondem: comeram uma multidão de pessoas. Eles repartiram o pão e sobrou ainda. Jesus pergunta: quantos sobraram? Quantos cestos? Eles responderam: 12 cestos sobraram. Então, por quê? Quando eu reparti o pão, que eram apenas 7, com 4.000 pessoas, e aí vocês ainda recolheram cestos cheios de pedaços? E quantos cestos foram desta vez? Eles disseram: Foram 7, Senhor. E Jesus disse: Vós ainda não compreendeis? Paulo usa uma expressão para dizer: Vós sois tardos de entendimento. O Padre Léo, ele dizia assim que era uma forma delicada de Paulo dizer que vocês são burros, não compreendem as coisas de Deus. Às vezes nós somos, pelo menos, com os olhos fechados, com os ouvidos tapados. Parece que não vemos, parece que não ouvimos. A gente poderia dizer assim: não, mas se eu tivesse lá, eu ia saber que era isso que Jesus estava falando, que não tinha nada a ver com pão, porque ele já tinha dado um jeito no pão 2 vezes. Mas quantos milagres, quantas graças Deus já fez na nossa vida? E às vezes a gente ainda se desespera, se inquieta, se preocupa, julga ainda os irmãos, julga-se a si mesmo, condena, fala mal, provoca, critica, não entende, condena, desobedecemos a Deus, aos mandamentos, às autoridades, criamos divisões. Por quê? Somos assim, contraditórios, somos curtos de entendimento. E aqui Jesus explica para eles: guardai-vos do fermento dos
fariseus e do fermento de Herodes, e que não tem nada a ver com o pão propriamente, mas aquele velho ditado. Eu creio que você deve ter ouvido já. A minha mãe às vezes falava: olha, meu filho, cuidado com quem você anda, porque uma ovelha ruim coloca um rebanho a perder. E algum outro usa um ditado parecido para falar a mesma coisa. Uma laranja podre apodrece todas as outras. Ou seja, cuidado com o fermento dos fariseus, que era o quê? É um pouquinho de nada. O fermento é algo que você coloca uma pequena quantidade, mas que muda toda a característica da farinha e faz ela levedar, inchar. Ou seja, é algo que causa efeito. Basta um pouquinho. Qual é o fermento do fariseu? A prepotência, o orgulho. Tanto é que isso virou sinônimo disto, né? Farisaísmo. Uma pessoa que é fariseu, que quer ter sempre certo e que não vive, né, também aquilo que acaba exigindo das outras pessoas, né? Mas é duro, é carrasco. Guardai-vos desse fermento. Nós, discípulos e missionários do Senhor, devemos nos guardar desse fermento dos fariseus e de Herodes. Sabemos que Herodes tentou matar Jesus, sabemos que Herodes matou as crianças inocentes, sabemos que Herodes mandou decapitar João, sabemos que Herodes viveu no adultério, sabemos que ele se deixou seduzir por uma pequena Salomé, uma aparentemente inofensiva menina, mas que seduziu ele por dançar e ele cedeu aos caprichos dessa menina. O fermento de Herodes, ou seja, o desejo de grandeza, de poder, que corrompe. O poder corrompe, se não é vivido na caridade, no amor. Guardai-vos desse fermento. Então é isso que Deus está nos pedindo, né? A quem muito foi dado, muito será exigido. Que Deus nos dê a sua bênção, a sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.